olho para a cruz e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um CR Casa. É uma alegria a gente poder compartilhar de novo sobre Jesus aqui. E já quero aproveitar, lembrar que nesse domingo que se passou, eu trouxe um convidado, um amigo muito especial, o Diego Stein, lá de Indaiatuba, e ele ministrou duas mensagens diferentes. Se você veio de manhã, você viu sobre o caminho, a verdade e a vida. Você viu sobre a mensagem que ele trouxe, fazendo esse paralelo do Antigo Testamento com o Novo Testamento, e então explicando sobre as portas do templo, sobre o átrio até o Santo dos Santos, e como ele fez esse paralelo de uma forma muito legal, explicando o nome das portas, e aí então fazendo esse paralelo quando Jesus chega agora e fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você esteve à noite, ele começou essa mensagem da noite, e você pode acessar no YouTube,
E ele traz uma frase muito interessante de um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, e ele traz uma frase ali muito legal, que é a frase que é a seguinte: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Uma frase muito conhecida, mas eu queria que nós trouxéssemos essa frase agora para esse momento nosso. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Mas eu quero que você se acalme nisso, porque isso não quer dizer que o trabalho, as contas, a rotina, as responsabilidades nossas não importam. Com certeza importam, você tem que pagar sua conta, você tem que ter um tempo de família, você precisa ter uma rotina, ter uma boa alimentação, enfim, coisas que você precisa compreender na vida. Mas a questão é que isso não pode virar o centro da sua vida. É exatamente isso que C.S. Lewis propõe e é exatamente isso que o Diego trouxe no decorrer da mensagem, porque, na verdade, todas as coisas que estão em nossa volta passam, isso é fato. E quando essas coisas começam a se tornar o nosso tudo, começam a se tornar o nosso centro, quando essas coisas passam, a gente fica sem chão. Você já percebeu isso na sua vida? Que você, de repente, colocou uma prioridade em algo, você colocou uma prioridade em alguém, e quando isso passou, você viu que você desmoronou? Mas eu quero trazer um complemento bíblico para isso, e eu quero convidar você agora a ler em grupo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, e nós vamos ter um entendimento aqui, e talvez até o entendimento de onde C.S. Lewis traz esse contexto. Eu queria que você lesse isso agora. Nós acabamos de ler esse versículo e é muito interessante ver o que o apóstolo Paulo está nos propondo, porque ele não escreve isso num dia muito bom, ele não está escrevendo isso tomando seu cafezinho. Na verdade, ele está falando sobre o eterno aqui de uma forma muito interessante, porque o apóstolo Paulo é alguém que viveu pressão e viveu pressão de verdade. A gente conhece um pouquinho da história dele, e se você já ouviu alguma das minhas mensagens ou do que nós pregamos aqui na igreja, você sabe que o apóstolo Paulo é alguém que apanhou, você sabe que o apóstolo Paulo é alguém que foi perseguido, ele já foi mal interpretado, ele foi rejeitado por gente da igreja, de fora da igreja, e mesmo assim o apóstolo Paulo continua. E o que eu acho interessante nesse capítulo, no capítulo 4 aqui de 2 Coríntios, é que basicamente o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou sendo esmagado por fora, eu estou vivendo esse problema, mas Deus está me sustentando por dentro. O que ele fala algumas coisas nesse capítulo do tipo que nós somos pressionados, mas nós não somos destruídos. Ele vai falar que nós ficamos confusos, mas a gente não perde a esperança. Ele vai falar que a gente cai muitas vezes, mas nós não estamos derrotados. E aí a gente entende o versículo 18, porque ele está dizendo assim: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A gente começa a entender agora aqui que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se eu viver olhando só para o que eu estou vendo agora, para as condições da minha vida, para as realidades da minha volta, pelo caos que está na minha volta, eu não vou aguentar. Porque se o agora começa a se tornar o que manda nas nossas vidas, então todas as nossas circunstâncias viram Deus. A ansiedade vira Deus, os problemas viram Deus, a dor que nós vivemos vira Deus, e aí a gente perde o chão. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é o seguinte: eu preciso aprender a olhar de uma forma diferente. Isso não quer dizer que nós vamos negar a realidade que está à nossa volta, os problemas, mas a gente não deixa essa realidade virar o centro das nossas vidas. E aqui eu quero propor uma primeira pergunta já para a gente responder em grupo. Nessa última semana, o que mais ocupou a sua cabeça e a sua energia? Isso tem um peso eterno ou isso tem um peso assim imediato? Responda isso agora em grupo. Você percebe que às vezes a gente está gastando a vida com tantas coisas e são coisas que não conseguem nos sustentar quando nós passamos por um problema, por algum desafio? Percebe que a gente ocupa a cabeça com tanta coisa, tantos problemas, e nem só problemas, coisas boas também, mas que quando isso sai da nossa vida, quando isso muda a nossa rotina, quando isso muda a nossa forma de ver o mundo, a gente desmorona. Nós precisamos voltar a olhar para aquilo que é eterno. É o que C.S. Lewis nos propõe nessa frase.
mas é também o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. A gente vai trocando o que é eterno por correria, ansiedade, por comparação, por aprovação. Quantos de nós não queremos ser aprovados pelos outros, pela rede social, pela família? E a gente vai achando que isso é normal, mas isso não é normal. Isso vai drenando a gente por dentro, isso vai gerando problema em nós. Só que tem um detalhe aqui, e aqui eu quero avançar já para o final, que essa ideia do eterno não é uma ideia, não é uma construção sobre o que vem após a morte. O eterno aqui tem um nome, e o eterno aqui se chama Jesus. Jesus é aquele que não passa, Jesus é aquele que vale nós vivermos essa vida, vale passarmos por experiências nessa vida. Então o ponto aqui não é só pensar no céu, como vai ser quando eu morrer, será que eu vou andar em cima das nuvens, será que essa terra vai ser modificada, e então entramos naqueles assuntos escatológicos, pensando em tantas coisas. O ponto aqui, e para nós tornarmos isso muito prático, é o que está governando as nossas escolhas hoje. Então é sobre isso que nós devemos responder. E aqui eu quero propor uma última pergunta para nós podermos responder em grupo, e então eu quero passar a palavra aos nossos líderes para que vocês possam orar e ter esse tempo de bate-papo, esse tempo de comunhão. Se Jesus realmente for o centro da sua vida, qual ajuste você precisa fazer ainda essa semana? Talvez seja uma atitude, talvez seja um hábito, talvez seja uma conversa, talvez seja até mesmo uma renúncia. Eu convido você a responder isso agora em grupo e voltamos a lembrar o que C.S. Lewis diz: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Essa frase pode se tornar aí, como para muitos se tornou a frase do celular, mas pode se tornar a prática da sua vida também. Eu convido você a responder isso agora em grupo e eu passo a palavra aos nossos líderes, para que vocês possam ter esse tempo agora de bate-papo, de conversa, mas também um tempo de reavaliar a vida e nós avançarmos. Que Deus abençoe você, um grande abraço e nós nos encontramos no próximo domingo, às 10 horas, às 7 horas da noite. Valorize a experiência comunitária. Eu te espero aqui no culto. Priorize todo domingo estar presente. E vamos viver juntos o que Deus tem para nós aqui na CR. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.